Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de agradecer ao pastor Décio. A grande alegria estar aqui novamente. Primeira vez que eu estive aqui, irmão, que eu conheci o pastor Décio, eu moro aqui bem pertinho. Tinha um barulho santo, irmão, acontecendo aqui nesse terraço aqui, ó. E eu escutava lá de casa, eu falei, meu Deus, mas que louvor bonito, rapaz, de onde é que é isso? Eu falei, será que abriu uma igreja aqui, eu não estou sabendo? E eu passava um tempo sem louvor, daqui a pouco louvor de novo. Aí eu falava com a Roberta, eu falei, Roberta, onde está sendo esse louvor, Roberta? O povo abençoado, rapaz, louvor bom, vontade de estar lá cantando também. Ela falou, vai lá. Eu falei, eu vou dar uma andada lá na rua. Se eu chegar lá e estiver aberto, eu entro. Aí encontrei Mozarino aí na rua. Aí falei com ele, Mozarino, você sabe onde é que tá tendo esse louvor aí? Eu sei, rapaz, eu vou te levar lá, agora você vai entrar comigo. Irmão, se eu estiver sozinho, ia chegar aqui na porta, ia ver o portão fechado e ia voltar. Mas a pessoa que estava comigo, estava bem animado. Ele chamou, ele falou, bota ele pra dentro que ele também é pastor. Aí eu participei, me deram a oportunidade para trazer uma palavra, foi uma benção. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, tem essa amizade sendo construída agora para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora eu estou de volta e gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Irmãos, acharam? Amém. Hebreus capítulo 11. Está escrito assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, foi me dada a incumbência de estar ministrando a palavra nessa noite, falando acerca de fidelidade. Fidelidade, irmãos, é uma virtude que todo ser humano deveria ter. Todo ser humano. Sabe por quê? Porque uma pessoa fiel, ela dificilmente vai magoar alguém. Uma pessoa fiel, ela não trai. Uma pessoa fiel, ela não passa a perna. Uma pessoa fiel, quando ela aperta a tua mão, você pode virar as costas, porque ela combinou contigo, ela vai cumprir. Uma pessoa fiel, quando você está na frente dela, ela é de um jeito. Quando você está longe dela, ela é do mesmo jeito. Uma pessoa fiel, irmãos, ela tem um padrão de comportamento. Por quê? Porque o que ela é na tua presença, ela também é na tua ausência, porque ela é fiel. Isso é a qualidade de uma pessoa fiel. Às vezes a gente gosta muito de pedir a confiança dos outros. Confiança, irmão, não é algo que se pede. Confiança é algo que se conquista. Confiança é algo que você não tem direito só porque você se acha uma pessoa boazinha. Confiança é alguma coisa que você conquista com muito tempo de fidelidade e responsabilidade. Por exemplo, eu não posso confiar na minha filha dela sair aqui no portão e ir para a rua sozinha. De jeito nenhum, eu seria um irresponsável se eu depositasse sobre ela essa confiança. Mas Jefferson, é tua filha, você não confia nela? Não. Não, porque ela é uma criança. Como é que eu vou confiar numa criança? Como é que eu vou confiar em alguém que ainda não tem responsabilidade e maturidade para arcar com os desafios da vida e com as responsabilidades da vida? Então não dá para dar confiança, irmãos. Não dá para depositar confiança em qualquer pessoa. Não dá para depositar confiança em qualquer pessoa. Porém, se relacionar com os outros sem confiança é algo muito ruim. É por isso que a gente gosta de se relacionar com pessoas que são fiéis.
A gente prefere se relacionar com pessoas que são fiéis. Pelo menos eu penso assim. Se eu estou conversando com alguém e ela está falando mal dos outros para mim, o que eu penso que depois que eu virar as costas sair, o que ela vai fazer? Ela vai falar mal de mim também. Se ela está falando para os outros algo da intimidade dos outros para mim, quando eu virar as costas sair, o que ela vai falar? Ela vai falar da minha intimidade para os outros. Então, irmão, ninguém gosta de andar com pessoas que não são fiéis. Todo mundo gosta de andar com quem é fiel. Por quê? Porque para se relacionar bem com todo mundo, você precisa de confiança. E você só deposita confiança em quem você observa algum nível de fidelidade. E você também só vai conseguir ser íntimo de quem você confia. E você só vai confiar em quem é fiel. Então olha a sequência. Fidelidade gera confiança e confiança gera intimidade. Fidelidade gera confiança e confiança gera intimidade. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos para serem seus servos. Mas durante 3 anos, eles andaram com Jesus nos banquetes, andaram com Jesus nos desertos, andaram com Jesus nas caminhadas por terra, andaram com Jesus nas caminhadas de barco, eles andaram com Jesus no frio, andaram com Jesus no sol, andaram com Jesus no conforto e andaram com Jesus na dificuldade. No final de 3 anos, andando com Jesus 24 horas por dia, Jesus olhou para eles e falou: a fidelidade de vocês gerou uma confiança em mim em relação a vocês. Já não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos, porque uma vez que vocês foram fiéis, eu confio que quando eu subir para o meu Pai, vocês vão continuar aquilo que eu ensinei vocês a fazer. Confiança gera intimidade, intimidade parte da confiança, e a confiança só nasce no ambiente onde há fidelidade. E fidelidade, irmãos, é a capacidade de você ser constante naquilo que você se propôs a fazer. Isso é fidelidade. Você quer ver um exemplo de fidelidade? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão sai da terra de Harã e vai para a terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, Deus fala para ele: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Aonde você pisar a planta do teu pé, este lugar eu te darei por herança. Só que tem um problema. Abraão andou por toda aquela terra como peregrino. Sabe qual foi a única terra que ele comprou naquele lugar? Foi a sepultura da sua esposa. Então aparentemente a promessa de Deus não tinha se cumprido na vida de Abraão. Nasce Isaac. Abraão era nômade, Isaac seguiu o espaço do seu pai. Isaac também era nômade. Ele também andava de terra em terra procurando pastagem para o seu gado miúdo, que ele era pastor de ovelhas. Então Isaac também não tem nenhuma propriedade naquela terra. Jacó, igualmente, ele passa um tempo em Harã, na terra do seu tio, e quando ele volta, ele também se torna peregrino pela terra de Canaã. Nenhum dos 3 tomou posse da terra, mas Deus tinha avisado para Abraão: Abraão, a tua descendência vai morar no Egito, vai se multiplicar e vai ficar lá por aproximadamente 430 anos. Mas saiba de uma coisa: quando o tempo chegar, eu vou trazer eles de volta para se assentar na terra que eu prometi para você. Passou 10 anos, passou 30 anos, passou 100 anos, passou 200 anos, passou 400 anos, passou 430 anos. Então Deus chega no deserto do Sinai, chama um pastor de ovelhas chamado Moisés, que já era idoso, de 80 anos de idade, e fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás é terra santa. Saiba de uma coisa: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu tenho uma promessa de 430 anos que eu preciso cumprir, porque eu sou um Deus fiel. Volta para a terra do Egito e fala para Faraó: liberta o meu povo, porque eu tenho uma promessa a cumprir na vida deles que eu fiz para Abraão há 430 anos atrás. Isso é fidelidade. Abraão morreu, a terra comeu. Isaac morreu, a terra comeu. Jacó morreu, a terra comeu. Aleluia. O tempo passa, meus irmãos, tudo passa, mas as palavras do Senhor, elas permanecem para sempre, porque Ele é fiel. Fidelidade é isso.
é a capacidade de você se manter firme naquilo que você propôs no teu coração. Você disse sim no altar, é sim até que a morte os separe. Acabou. Ah, pastor, mas está muito difícil, pastor. Eu não estou aguentando mais. Claro que você aguenta, que a Bíblia fala que Deus não dá uma prova além do que a gente não pode suportar. Você aguenta sim. Se não veio escape ainda, minha irmã, se não veio escape ainda, meu irmão, significa que você ainda tem alguma forcinha aí dentro de você. Você só precisa descobrir o que significa fidelidade, para você descobrir o que significa companheirismo, confiança e intimidade. Aleluia. Tem gente que o ministério não evolui, irmão, porque quando as coisas dificultam, ela chuta o balde. Ela chuta o balde. Ela não vê mais importância na fidelidade, naquilo que ela propôs no seu coração. Saiba de uma coisa nessa noite, meu irmão. Hoje Deus te trouxe aqui para te falar de fidelidade. Aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para te falar de fidelidade. E Ele vem te trazer uma boa palavra, uma boa promessa. Sabe qual é? Se você for fiel, eu vou te dar uma coroa. Aleluia. Aleluia. Se você for fiel, eu vou te dar uma bênção. Se você for fiel, eu vou te colocar como coluna no templo do meu Pai. Se você for fiel, eu vou te colocar para se sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Se você for fiel, eu te darei um novo nome. Se você for fiel, eu te darei a coroa da vida. Pastor, parece que você está citando os textos lá de Apocalipse capítulo 2 e 3, que fala o que vencer, não é o que for fiel. É porque você não entendeu a palavra o que vencer. Jesus estava falando para uma igreja perseguida. Jesus estava falando para uma igreja que toda hora tinha alguém morrendo dentro dela, vítima de perseguição religiosa pelos romanos e pelos judeus daqueles dias. Jesus não estava falando ao que vencer no sentido daquele que derrotava os seus inimigos com espada e com escudo e com lança. Jesus estava falando, aquele que não desistir, esse que for fiel, também eu vou chamar de vencedor. E como vencedor, ele vai receber as promessas daquele que é fiel, que fez as promessas. Aleluia. O escritor da carta aos Hebreus escreveu isso para os irmãos das igrejas, aquela igreja, né, dos Hebreus. Hebreus, irmãos, é judeu, né? Tinha um grupo de judeu crente que estava querendo voltar para o judaísmo porque não estava aguentando a perseguição. Eles estavam querendo voltar para trás. Jesus já tinha morrido, derramado o sangue dele, purificado do pecado. Eles queriam voltar a sacrificar animal. Se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha se manifestado, eles queriam retroceder. Aleluia. Aí vem o escritor da carta aos Hebreus e diz, calma, mais um pouquinho de tempo virá e não tardará. Fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o autor da carta aos Hebreus, ele está falando de fidelidade para a igreja. Só você ler o capítulo 10. Ele está falando de fidelidade, ele está falando de perseverança, ele está falando de não desistir, ele está falando de que a vida do justo, ela é vivida através da fé. Só que a palavra fé, irmãos, ela é uma palavra, você sabe que a nossa Bíblia é escrita em português, mas o original não foi escrito em português, o original foi escrito em grego. Grego é outro idioma. O que nós temos aqui na nossa mão é uma tradução em português, tá? E às vezes numa tradução as palavras perdem um pouquinho da riqueza do seu sentido. A palavra fé, por exemplo, que está na nossa Bíblia aqui, ela é a palavra grega pistes. E sabe o que significa pistes? Em primeiro lugar, fé, mas também significa fidelidade. Aleluia. Isso não é só no grego não, irmão. No português tem de monte também. A palavra pé. Se eu falar para você a palavra pé, dependendo do contexto, é o pé da cadeira. Se dependendo do contexto, se estiver no barbeiro, é o pé do cabelo. Se você estiver numa horta, é o pé de alface. A mesma palavra tem N significados diferentes a depender do contexto. A fé também é a mesma coisa. A palavra pistes, dependendo do contexto, você pode entender ela como fé. Dependendo do contexto, você pode entender ela como fidelidade. Não é que a palavra é confusa não, irmão. Eu acabei de dar o exemplo da palavra pé. É uma palavra que tem vários sentidos a depender do contexto. Palavra piste, mesma coisa. Por exemplo, lá na tua Bíblia, lá no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala acerca do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Paulo está falando acerca de uma guerra que existe entre a minha carne e o Espírito. Não é o meu Espírito não, irmão. É o Espírito de Deus. O que é minha carne? É minha natureza caída enfrentando o Espírito de Deus que está dentro de mim. E essa disputa, você tem uma decisão. Inclino para o desejo da carne ou inclino para o desejo do Espírito? Quem se inclina para o desejo da carne produz as obras da carne. E Paulo dá uma lista delas.
E quem se inclina para o Espírito, para o que o Espírito diz, ele produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, que tem vários gomos, tá? A palavra está no singular. O fruto do Espírito é todo ele, não é só alguns não. Tem gente que é muito bonzinho, acha que porque é muito bonzinho tem o Espírito Santo. Calma lá, é o fruto todo. É o fruto todo, tá? Tem que ter todos os gominhos. Então, o primeiro gominho lá, tem lá o amor. Segundo gominho lá, você pode falar a ordem que você quiser, mas pode botar alegria, paciência, que é a longanimidade, ou generosidade, ou amabilidade, que é a que a gente está na nossa tradução, a benignidade. E um dos frutos do Espírito, que está lá na nossa tradução, porque quando eu li, eu já entendi que vocês têm a mesma tradução que a minha. Está lá na tua Bíblia, escrito que um dos gomos desse fruto, um dos gomos aí da tangerina, é a fé. Só que fé, irmão, ali está falando de virtudes. O que são virtudes? São qualidades do caráter de alguém, certo? Fé não é uma qualidade do caráter. Bondade, amor, paciência, são tudo virtudes, que são qualidades do caráter de uma pessoa. Fé é algo relacionado à mente e ao coração, mas não exatamente ao caráter. Então, naquele contexto ali, a melhor tradução para a palavra pistes não é fé, a melhor tradução é fidelidade. É por isso que se você for na Bíblia de Jerusalém, se você for na NVT, na NVI e um monte de tradução mais moderna, não está escrito fé, está escrito fidelidade, tá? Então vamos interpretar desse jeito, que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é fiel. Quem é guiado pelo Espírito, meu irmão, é fiel. Quem é guiado pelo Espírito é fiel. Quem é guiado pelo Espírito é fiel. Ele tem que ajudar o povo, nós somos líderes. Eu, pela misericórdia do Senhor, estou pastoreando uma congregação lá em Nova Cavalcante, lá no Calminha ali, perto do Morro do Urubu, bem no pezinho ali. Estou ali pastoreando uma congregação, pela misericórdia do Senhor. Nós que somos líderes, que temos a responsabilidade de orientar a igreja, o nosso principal papel, irmãos, é ensinar o povo a seguir o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem segue o Espírito Santo, conforme o pastor estava falando aqui, tem a direita e tem a esquerda. Ele tem que ir para a direita. A esquerda está um negócio que é a tentação da carne dele. Ele não vai para a esquerda, ele vai para a direita, porque o Espírito vai mandar ele para qual lado? O Espírito vai mandar ele para a direita. Como ele aprendeu a ser guiado pelo Espírito, ele vai para a direção que o Espírito manda, e não que a carne manda. Certo? Ele vai para a direção que o Espírito manda. Só que se ele está viciado em obedecer à carne, ele não vai nem ouvir o Espírito, que a carne vai falar tão alto que vai sufocar a mente dele. Então ele tem que treinar o povo a ser guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito é fiel. É fiel. E como eu disse para vocês, a fidelidade é a base da confiança, e a confiança é a base, é a condição para a intimidade. Para a intimidade. Tem muita gente, irmão, que quer ter intimidade com Deus. É ou não é? Se você não quer ter intimidade para ser um profeta, para ser um pregador, esse não é meu dom não, eu não canto, eu não prego, eu não tenho esses dons não. Irmão, não é só pessoas que têm dons, que pegam o microfone e usam, que é guiado pelo Espírito não, irmão. Existe uma dimensão da manifestação do Espírito, que são os dons. E existe uma dimensão da manifestação do Espírito, que é o fruto, que é o caráter. Caráter transformado. Tá vendo a diferença? Fruto é algo produzido pelo Espírito. Dom também é produzido pelo Espírito. Os dois são produzidos pelo Espírito. Então o Espírito não atua apenas nos capacitando para a obra de Deus. Ele principalmente nos capacita para viver a vontade de Deus. Então, se você entende que uma pessoa guiada pelo Espírito, ela sempre será fiel, por que muitas vezes você não consegue ser fiel naquilo que Deus colocou no teu coração a viver? O que está faltando? Aleluia. Paulo fala lá em Gálatas 5, enchei-vos do Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Aleluia. Aleluia. Enchei-vos do Espírito e não satisfareis as vontades da carne. Enchei-vos do Espírito. Às vezes você sabe que tem que ser fiel,
Você sabe o que Deus pediu da tua vida. Você sabe a renúncia que Ele te cobrou. Você sabe do que Ele está te demandando de você. Você já sabe, irmão, porque a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. O Espírito não nos deixa enganado. Ele comunica com o nosso Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que Deus quer que ore mais. Tem gente que Deus quer que leia mais a Bíblia. Tem gente que Deus quer que busque pela madrugada. Tem gente que Deus quer que suba mais ao monte. Não é só a gente que sobe ao monte que é espiritual, não. Mas tem gente que Deus quer que busque no monte. Porque lá em casa é tanta conversa, é tanta distração, que ele não consegue orar muito tempo. Mas no monte é todo mundo orando, tocando pandeiro. Aí ele só pode orar. Aí ele gasta um tempinho maior na oração. Todo mundo sabe o que o Espírito tem te demandado, o que o Espírito tem me demandado. E como a gente vai viver de maneira fiel àquilo que Deus tem nos demandado. Eu estava falando sobre isso segunda-feira lá na minha congregação. Eu estava falando que de nós não procede bem algum. Está lá em Romanos capítulo 3. Está escrito, não há quem faça o bem, não há quem tema a Deus, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo. Aí uma irmã falou assim, mas pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Mas o Espírito, Deus nos dá a capacidade para fazer o bem na hora que a gente aceita Ele, né? Que aí, no momento que a gente aceita Ele, Ele já nos transforma, a partir daí a responsabilidade é nossa. Eu falei, não, irmã, está escrito aqui, não há quem busque, não há quem tema, não há quem faça o bem, não há. Então, pastor, como é que alguém consegue fazer essas coisas? Pelo Espírito. A Bíblia fala que o Espírito opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14, se não me engano. Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se Ele botou um desejo no teu coração, meu irmão, saiba de uma coisa. Ele é poderoso para realizar esse desejo se você der lugar para Ele. Aleluia. Ele é poderoso para te ajudar a ser fiel. Ele é poderoso para te manter firme no propósito que Ele requereu da tua vida. Ele é poderoso para te capacitar, não apenas para despertar o desejo do teu coração, mas também para te levar ao cumprimento desse desejo. Aleluia. Aleluia. Fidelidade. 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 Então vamos fazer aqui uma síntese de algumas verdades que eu acabei de expor aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu disse que fidelidade gera confiança. E confiança gera intimidade. Em segundo lugar, eu disse para vocês que se você recebeu algo de Deus, uma direção de Deus, e sabe que precisa ser fiel naquilo que Deus propôs para você, e você acha que não tem força, qual é o segredo para ter força, para ser fiel naquilo que Deus propôs no teu coração? Se encher do Espírito Santo. Então não tem desculpa para não ser fiel. Não tem desculpa para não ser fiel. E eu disse também que quem é fiel recebe recompensa. E é sobre isso que eu quero entrar mais uma vez para encerrar essa palavra. Sabe por quê? Porque eu quero que você daqui saia animado a viver a fidelidade. Aleluia. Quero que você saia animado a viver a fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, animado a viver a fidelidade. Quando eu vou para a Bíblia, irmão, eu vejo que todo mundo que toca o coração de Deus são pessoas fiéis, sabia? Você sabia que pessoas fiéis tocam o coração de Deus? Tocam. Você quer um exemplo? Qual é o homem da Bíblia que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus? Davi. Davi estava servindo a Saul com fidelidade. Ele não queria o trono de Saul. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que aconteceu? Saul viu o espírito nele, o mesmo espírito que estava na vida de Saul, que por causa do pecado ele perdeu, ele passou a ver na vida de Davi. Saul, antes de ser rei, ele era um frouxo, ele se escondia das coisas. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele ficou corajoso e ousado, e levou o povo de Israel para muitas vitórias. Quando ele viu o espírito que estava nele sair, e percebeu que o mesmo espírito estava na vida de Davi, ele passou a sentir inveja de Davi. Porque tudo que ele gostava de fazer, de todas as vitórias que ele conquistou pelo Espírito, ele começou a ver Davi conquistando pelo mesmo poder.
E aí, por causa da inveja, ele começou a perseguir Davi e querer matar Davi. Só que uma oportunidade que ele estava perseguindo Davi, ele abaixou a guarda e Davi teve a oportunidade de matar ele. Quando Davi teve a oportunidade de matar ele, de detonar o inimigo, o que Davi fez? Tirou um pedacinho da roupa dele e mostrou: olha aqui, rei, eu tive a oportunidade de te matar. Deus o entregou nas minhas mãos, mas eu sou fiel a você. Aleluia. Aleluia. Eu sou fiel a você. Aquilo que eu te prometi, não é porque você foi infiel comigo que eu vou te pagar na mesma moeda. Aleluia. Não é porque você foi infiel comigo que eu vou te pagar na mesma moeda. Segunda vez, o rei persegue Davi de novo. O que Deus faz? Dá a oportunidade para Davi matar o rei novamente. Em vez dele matar o rei e vibrar: oh, que glória, recebi vitória, ele falou: nananina, não. O limite da minha vitória é a minha fidelidade. O limite da minha vitória é a minha fidelidade. Se for para ser vitorioso e infiel, eu prefiro perder. Meu Deus. Isso é a marca do fiel. Ele prefere ficar no prejuízo do que descumprir o seu compromisso. Meu Deus. Aleluia. Então Davi, ele olha para o rei, faz mais um ato, pega lá o pedaço da roupa do rei e fala: olha só, tive a oportunidade de te matar mais uma vez. Quando o rei morre, os seus filhos morrem, ele tinha feito um juramento a Jonatas. Vários anos depois do trono, ele chega para o seu servo e fala: tem alguém da casa de Saul a quem eu possa honrar? E aí Zipa falou: tem um aleijado lá, filho de Jonatas, está vendo lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Ele está lá, rei, largado lá. E o rei falou: manda chamar, vai se assentar na minha mesa, porque eu fiz uma promessa ao meu amigo Jonatas. Aleluia. Aleluia. Todo mundo, irmão, que você olhar na Bíblia que foi manifestado fidelidade, que manifestou fidelidade na sua vida, este tal Deus sempre queria por perto, porque Deus sabe que ele pode confiar. Aleluia. 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 Os filhos de Jacó iam pastorear a ovelha, dava vontade de comer um churrasquinho, eles matavam a ovelha e faziam um churrasco. José via e caguetava pro pai. Eles tinham raiva de José. José era o X9 da galera. Tinham raiva de José. Mas a fidelidade de José, o compromisso de José não era com o erro. O compromisso de José era com o pai dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi era o contrário. Tava as ovelhas do seu pai. Além de não fazer churrasquinho, quando via um leão, ele correndo risco de vida, ele derrotava o leão, enfrentava o leão para proteger as ovelhinhas. Porque ele tinha um compromisso com seu pai, cuidar das ovelhas. Ele era fiel. Veio o urso, correndo risco de vida, enfrentou o urso, matou o urso para proteger as ovelhinhas. Fiel. Deus olhou para aquilo e falou: se adolescente é fiel assim ao pai dele, se eu botar no trono ele não vai me esquecer não. Tirou da malhada das ovelhas e colocou para se assentar no trono. Aleluia. Porque é assim que Deus trata quem é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É assim que Deus trata quem é fiel. Lembra que eu falei para vocês que a palavra pistes pode ser fé ou fidelidade? Hebreus fala, capítulo 11, fala: vocês que estão querendo desistir, não perca a fé. Ou seja, não perca a fé no sentido de crença e não perca a fidelidade. Aí ele fala: pela fé, olha só, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim. Por que o autor da carta aos Hebreus identificou que foi pela fé? Se você ler lá Gênesis capítulo 4, você não vai ver nada falando de fé. Você só vai ver que Abel ofereceu algo para Deus, que Deus recebeu, e Caim ofereceu algo para Deus, que Deus não recebeu. Tu sabe por que Deus recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim? Tu sabe por quê? A Bíblia não diz que Caim deu do pior. A Bíblia diz que Caim deu do que estava lá, na horta. E a Bíblia diz que Abel deu do melhor. Abel deu para Deus como se Deus estivesse ali presente para comer. Aleluia. Aleluia. Irmão, adoração meia boca Deus não recebe não. Já tem anjo, arcanjo, serafim, querubim. Adoração mais ou menos não. Deus recebe a adoração de quem crê que Ele está aqui de verdade. Aleluia. Pela fé,
Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Por quê? Porque ele deu para Deus o melhor, como se Deus estivesse presente. E sabe qual é o segredo? Deus estava. Aleluia. Glória a Deus. Só que ele não para. Ele vem falando de Enoque. Pela fé, Enoque andou com Deus e já não foi mais achado. A palavra pistes aí nesse contexto de Abel tem muito sentido de fé, mas no sentido de Enoque, irmãos, ele andou quantos anos com Deus? Quem lembra? Quem lembra? 300 anos. A palavra aí mais adequada é fé ou é fidelidade? Fidelidade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enoque, pela fidelidade, andou com Deus durante 300 anos e já não foi mais. Por quê? Fidelidade gera confiança. Confiança gera intimidade. E não tem nada melhor do que estar perto de quem você é íntimo. Aleluia, Deus. Aleluia. Não há nada melhor do que estar perto de quem você é íntimo. Deus olhou para a terra e falou: meu irmão, meu filho, você é muito demais próximo de mim. Essa terra já não é digna de você. Vem para o meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Deus levou Enoque e ele não foi mais achado. Pela fidelidade. E a Bíblia diz que pela fidelidade ele alcançou testemunho. Pela fé ele alcançou testemunho. Pela fé ele alcançou Testemunho. Pela fé ele alcançou Testemunho. Opa! Ele alcançou. Eu quero que você decore isso. Pela fidelidade ele alcançou testemunho. Irmão, todo mundo que é fiel é admirável. Toda pessoa que é fiel é admirada. Pastor sabe. Pastor sabe. Obreiro fiel, obreiro que você pode contar, é uma pessoa que tem um lugarzinho especial no coração do líder. Porque o líder sabe que se ele ficar na mão, ele pode ligar para o obreiro e o obreiro vai vir socorrer ele. Aleluia. Aleluia. Pessoas fiéis, irmãos, alcançam testemunho. E aqui eu quero dar um testemunho rápido. Quando eu pastorei uma igreja, comecei cedo, tá, irmão? Comecei cedo. Dirigi a primeira congregação que eu dirigi, tinha 23 anos. Lá em Sepitiba. Longe. Eu morava em Santa Cruz, era menos longe para mim, mas era longe. Até para quem morava em Santa Cruz era longe, que era no final de Sepitiba, quase chegando na pedra. Eu dirigi uma congregação lá, e quando o pastor me impulsou, tinha um menino que era membro da igreja que decidiu ir comigo. O nome dele é Normando. Eu sempre, onde eu vou, eu conto o testemunho de Normando, irmão, porque eu gosto de falar sobre fidelidade, e Normando é um exemplo de fidelidade. Tinha culto domingo, quem estava comigo? Normando. Quarta-feira, quem estava comigo? Sexta-feira, quem estava comigo? E aí uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tive que faltar o culto de 4, cheguei na sexta. Irmãos, vocês sabem como é que foi o culto, quem pregou e tal? Sei, pastor. Estava fulano, ciclano, beltrano aí, e quem trouxe a palavra foi o irmão Normando. Irmão Normando? Como assim, rapaz? Eu não vim, ele veio sozinho? Porque, irmão, de carro já era longe, de ônibus era 2 Kombi, e daquelas que demoram. Eu falei, que rapaz, que bacana, eu sabia que eu não vinha, ele veio por conta própria. E trabalhava na rua o dia todo, tá? Andando, venda de porta em porta. E às vezes para economizar uma passagem, andando um pedação para economizar uma passagem. Depois do dia todo andando. O que aconteceu? Passou mais um mês, faltei a sexta-feira. E aí, irmão, como é que foi o culto e tal? O irmão fulano pregou, o irmão ciclano dirigiu, o irmão Normando também trouxe uma oportunidade. Eu falei, quem? Irmão Normando? Que bênção, mano. Irmão Normando? Eita, Normando, tu veio? Tinha culto? Tá bom então. Passou um ano e meio. Quem estava comigo todo culto? Mano. Depois de 1 ano e meio, o pastor me chamou para a sede, vai dirigir os jovens. Com 1 mês eu na direção do jovem, ele chegou para mim: Jefferson, eu fui numa igreja,
O pastor presidente tinha abençoado lá o jovem que fazia faculdade. E aqui a gente nunca fez nada pelo jovem dessa igreja. Essa igreja precisa abençoar um jovem que precisa fazer uma faculdade, mas não tem condição. A igreja vai pagar a faculdade dele. E sabe quem vai me dizer o nome? Eu falei, quem, pastor? Você que é o coordenador de jovem. Irmão, quem eu lembrei? Norman veio da roça, do interior do Ceará, de uma cidade chamada Antonina do Norte. Tinha feito uma casa num assentamento, lá dentro da roça. Veio trabalhar no Rio, para trabalhar vendendo de porta em porta. O pastor falou comigo, era mais ou menos maio, virando para junho. Em julho, o Norman estava começando o primeiro período de Direito. Aleluia! 5 anos depois, o Norman estava participando da formatura. Aleluia! 5 anos e meio depois, o Norman estava pegando a carteirinha dele da OAB e está com o seu escritório. O momento que veio, o menino que veio da roça, o menino que veio do assentamento, eu fui lá na casa dele, irmão. Eu faço trabalho missionário naquela banda de lá. Era um assentamento, pra você ter uma ideia. Eu fui num culto lá, na época de chuva, que chove lá uma vez por ano, tem uns 3 ou 4 meses que chove. Quando chove, irmão, é mosquito que não acaba mais. E outra coisa, sapo. Brota sapo do chão. Parece a praga do Egito. É muito sapo. E tu sabe qual é a história, né? Onde tem sapo? Pertinho da casa dele, uma vez eu tava lá, tinha uma cascavelzinha lá. Morta. Coisa básica assim. Mas já acostumado pra gente, mesmo morta. Tirava foto assim, ó. Tava lá no teclado. A Copa tava lá no teclado e tá tirando foto assim, ó. Veio de um lugar desse. Hoje está com o seu escritório. Aleluia. Aleluia! Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Porque quem é fiel alcança testemunho. Glória a Deus! Quem é fiel alcança testemunho. Aleluia! Quem é fiel alcança testemunho. Glória a Deus! Quem é fiel alcança testemunho. Quem é fiel alcança testemunho. Aleluia! Quem é fiel alcança testemunho. Quem é fiel desenvolve confiança. Quem desenvolve confiança desenvolve intimidade. Aleluia! Quem tem intimidade, irmão, tem liberdade para pedir, tem liberdade para falar, tem liberdade. Aleluia! Você não precisa ser o rei, meu irmão. Você só precisa ter acesso ao rei. Porque se você tiver acesso ao rei, se você tiver acesso ao coração do rei, como Neemias teve, se você tiver acesso ao coração do rei, como Neemias teve, os projetos que nascerem no teu coração vão se transformar em realidade, porque o rei vai te dar condições para transformar em realidade. Glória a Deus! Fidelidade gera confiança, confiança gera intimidade, e intimidade gera oportunidade. Sabe de quê? De conquista. Aleluia! Deus é fiel, mas Deus quer que você seja fiel também, para que a obra dele seja completa na tua vida. Então tá pensando em parar, tá pensando em desistir? Qual é a palavra que você vai sair daqui hoje? Ser eita glória. Ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. Não desista. Que Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus.